Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema do nosso estudo de hoje é fé e confiança. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, que diz: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns neomitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e a pregoar jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Senhor, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e dela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executastes tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Toda a Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois
pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobre pela ladeira de Zinze encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vedes o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se postou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se um contra os outros e destruíram-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque eram muitos. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com ataúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o temor sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá
teve paz porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Então, fé e confiança. Primeiro, nós precisamos, como o rei Josafá, andar na presença do Senhor. Em 2 Crônicas 17, do 3 ao 6, diz: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os bailins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confiou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir o caminho do Senhor, e ainda tirou os altos dos postes ídolos de Judá. Então Josafá, ele foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. Ele andou na vontade de Deus, e por isto ele era um homem abençoado. Nas nossas mãos está a palavra de Deus. Se nós praticarmos somente o que está escrito na palavra de Deus aqui, sem inventarmos nenhuma outra história, ou acrescentarmos alguma coisa, ou tirarmos alguma coisa do que está nela, nós seremos pessoas bem-sucedidas. Quando vem um inimigo que é maior, nós sentimos medo. Isso é natural do ser humano. E quando Josafá e o povo de Judá ouviu que vinha uma grande multidão contra eles, eles sentiram medo. Mas em João 4, 18, diz que no amor não existe medo, porque Deus é amor. Então, no amor não existe medo. Se nós amamos a Deus, nós cremos nos seus mandamentos, nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus por quê? Porque se conhece a Deus. Em Salmos 125, 1, diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós devemos acreditar nas promessas de Deus. A oração que Salomão fez quando fundou a casa de Deus, o templo de Deus, falava isto que está em Crônicas 2:6, que diz: e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. No 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade do teu amigo Abraão? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti,
pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Esta foi a oração que Salomão fez no versículo 12, versículos do 7 ao 9. Salomão fez essa oração quando inaugurou a casa do Senhor. Reconhecer a Deus, também temos que reconhecer a Deus que nós não somos nada. Os amonitas, os moabitas, eram descendentes de Ló. Eram filhos que as filhas de Ló tiveram com o próprio pai. E o povo de Seir era de Edom. É o povo descendente de Edom, Esaú, irmão de Jacó. Quando Israel foi para a terra prometida, Deus não permitiu que Israel lutasse contra esses povos, porque ele havia feito uma promessa a Ló e a Abraão, a partir de Edom, de Esaú, que ele também seria um grande povo. Então, agora, Josafá fala: tu não permitistes que Israel fosse contra eles, mas eles agora vêm contra nós, querendo nos destruir e nos tirar da terra que tu prometeste ao teu amigo Abraão. Então, Deus responde. Deus responde à oração de Josafá e de todo o povo de Israel, no versículo 14 a 17, que diz: então veio o Espírito do Senhor no espírito da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela aldeia de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste momento não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, e ajudai a Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então esta foi a promessa de Deus a Josafá e ao povo. Não se preocupeis, porque vocês não vão lutar. Quem vai lutar sou eu. A peleja não é contra vocês, é contra mim. Vocês vão para lá, vão ficar parados e vão ver eu lutar pela vossa causa. Josafá creu na resposta de Deus, e com todo o povo começou a comemorar. Isto é fé. É você acreditar antes de acontecer. Em Hebreus, capítulo 11,
versículo de 1 a 3 fala o que é fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então Deus prometia a Josafá e todo o povo que lhe daria uma grande vitória. Ela não tinha acontecido ainda. Ela nem tinha começado a acontecer. E eles creram e começaram a comemorar uma vitória que ainda viria. Isto é fé. E no outro dia pela manhã, Josafá se levantou e todo o povo e colocou os levitas com instrumentos na frente do povo, do exército, e todo o povo foi atrás cantando e comemorando. Olha que coisa maravilhosa! Eles já estavam comemorando uma vitória porque Deus havia prometido que lutaria por eles. Ah, se nossa fé fosse assim! Ah, se nós acreditássemos antes de receber, confiássemos em Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Se tivéssemos uma fé, como teve aqui Josafá e todo o povo. E Josafá e o povo obedeceram. Eles, nos versículos 20 a 22, eles vão para o lugar onde Deus mandou eles irem. E de lá chegando, eles procuraram. E todo aquele exército de Amon, o de Seir e o de Edom estavam todos mortos. Deus fez um movimento no meio daquele povo e um matou o outro. E quando eles chegaram lá, só havia cadáveres. Todos os inimigos de Josafá e do povo estavam mortos. E Josafá e o povo viram aquela maravilha e, além disso, eles ajuntaram grandes riquezas e levaram 3 dias para recolher todas as riquezas que aquele povo que veio contra ele trouxe. Espadas, ouro, prata, alimento, barracas, tudo que prestava, eles pegaram para si. E naquele dia, aquele lugar ficou conhecido como o Vale da Bênção. O Vale da Bênção, porque Deus havia lutado contra os inimigos de Josafá e de Israel. E muito mais do que isso, muito mais do que riquezas, Josafá e todo o povo obteve paz por todos os lados, porque se falava entre todos os povos que o Deus único e verdadeiro lutava pelos seus servos. Deus lutava, pelos seus servos. E ninguém jamais, enquanto Josafá esteve vivo, se levantou contra Israel, se levantou contra Judá. Então, nós
que hoje lemos e ouvimos a palavra de Deus, devemos colocar totalmente a nossa confiança no Deus único, no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso. O dinheiro, as riquezas, os bens materiais, o poder, os títulos, não são nada e não nos pode levar a lugar nenhum. Mas Jesus Cristo nos garantiu a paz verdadeira. Todos nós que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, um dia estaremos para sempre juntos de Deus. Aqui na terra, muitos inimigos se levantarão contra nós. Muitos inimigos. Jesus Cristo falou isso. É só ler João nas Bem-aventuranças de Mateus 5, em João 14, 15, 16 e 17, que fala que teremos muitos inimigos. No Apocalipse também. Mas nós, nem que todo o inferno se levante contra aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, isto será um momento passageiro, um momento temporário, pois nós não iremos viver para sempre. E nem o diabo e seus anjos, eles já estão condenados. E todos aqueles que se levantarem contra os servos de Deus terão que lutar contra o próprio Deus. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador neste momento. Entregue a tua vida ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador. E receba a salvação. É o maior presente que Deus tem para toda a humanidade. Receba a paz interior que somente Jesus Cristo pode dar. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, cura, liberta, santifica esta pessoa neste momento, Pai. Toca na vida dela e mostra através da fé e da confiança que tu tem o melhor para ela acima de todas as coisas. Isto nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.